Em Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, não foi eu, não foi você, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele que nos criou. Você escolheu seu filho, sua filha. Tem pessoas que, eu quero ter um filho homem. Eu quero ter uma filha mulher. A gente não pode escolher, né? É Deus quem nos dá. Então, da mesma forma, somos nós. Não fomos nós que escolhemos a Deus, como os nossos filhos nos escolheram, os pais, né? Alguns eu já ouvi já falar, uns falam assim, eu queria ter nascido de um pai rico, né? Então é assim, nós não escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos criou, Ele é o Pai da criação, criou todas as coisas. Então em Efésios 1:4 tá escrito assim, vocês vão lá na Bíblia de vocês e vocês leiam, para vocês, leiam com entendimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque nós já fomos escolhidos por Deus. Aí não precisa você ir em uma chamada igreja, como eu já fui, já vivi muitos e muitos anos, que eu já cansei de falar aqui, e não vou me cansar de falar, porque a verdade é essa, né? Doa quem doer. Vivi muitos anos em igreja, né, evangélica. A católica não tem esse ritual de falar quem quer aceitar Jesus, não, mas já na evangélica tem. E outra coisa, aí a gente vai lá e aceita. E caso a gente fique um tempo sem ir lá, depois vai, como é que é, meu Deus? Não é aceitar mais Jesus, mas é como uma pessoa estava desviado, né, e voltou para a igreja e eu esqueci o nome que fala, né? Que venha se consertar com Deus, alguma coisa assim, eu esqueci. Então, é assim, nós não precisamos aceitar Deus, porque se você não é um filho, não é uma filha de Deus, você aceita Deus, mas isso aí é Deus que nos aceitou. É Ele quem deve também nos aceitar. Se Ele quiser aceitar, Ele aceita. Se Ele não quiser, Ele não aceita. Não é eu, não é você que vamos decidir, né? A vontade de Deus sobre nós. Ele é sobre todas as coisas. Então, eu não preciso, você não precisa ir para uma determinada igreja e ir lá aceitar Jesus. E outra coisa, quem está lá pensa, né, como eu pensava, que é só ali que Deus está, Ele não está na sua casa, Ele não está onde você anda, Ele só está ali, né? Porque tem que ir lá e aceitar, tem que ir lá e adorar a Deus, né? Como eu fazia. E não é assim, Deus vive em nós. Ele não é objeto para ser adorado, para ser... Ele é espírito e Ele vive em nós. Ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não é um objeto, um amuleto que você vai lá, fica olhando, fica venerando, fica pegando, né? Falando de Deus. Não é, Deus é espírito. Então, essa história de ir lá e aceitar Jesus, né? E as pessoas que vão lá e aceitam, aí acha que a partir dali, né, daquela confissão, na chamada igreja que aceitou Jesus, aí ele tá com Deus agora, aí ele tá salvo, aí ele não tá condenado, né? Tipo assim, que tem que ficar ali para que ele seja salvo, né? Só quem está ali, quem está salvo, quem morrer ali na igreja, aí morre, aí é salvo, né? Se não tiver na igreja, não é salvo. É uma bananada só, né? Na verdade, nós já somos salvos porque foi Cristo quem nos salvou, né? Ninguém poderia nos salvar sozinha. Eu nem você não se salvaria sozinha nunca. Foi Cristo quem nos salvou. Cristo tirou o pecado, né? Daquela época, nós já nascemos sem pecado já, graças a Deus.
E hoje nós temos só que viver nossa vida, nosso período de tempo aqui nessa terra, né? Sendo grata a Deus todos os dias. Então, pensando nessa palavra aí, aceitar Jesus, né? E vamos pensar então em quem morreu, quem já morreu, como meu avô, minha avó, né, materno, que já partiram já, né, sem aceitar Jesus. Como que você vive hoje com esse pensamento de repente um filho, uma filha sua, parente seu, seja lá quem for? Bom, em relação aos meus pais, meus filhos, né? Se eu não tivesse esse entendimento hoje, eu ia falar assim: "Ah, eles, graças a Deus, eles foram pro céu, né?" Porque meu pai ia para a igreja, era um convertido, minha mãe, meu filho que partiu, né? Até então, se eu não tivesse esse entendimento hoje, aí eu pensaria assim, porque eles iam para a igreja, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho outro entendimento, que eles foram para a igreja ou não, se aceitaram Jesus ou não, eles são de Deus, o espírito dele retornaram para Deus, não foram para esse suposto inferno que a religião criou, né? A religião criou. Muita gente vive hoje dentro da igreja com medo do diabo, desse suposto diabo também, né? Não sabe que o diabo é a carne da gente, é a natureza humana, esse é o diabo, né? Tudo que é oposto às coisas de Cristo, né? A palavra diabo significa adversário, oposição, tudo que é contra a palavra de Deus, esse é o diabo, e é o ser humano, né? Então, eu já fugi já do assunto, já nem sei mais onde eu estava, mas vou continuar assim mesmo. Então, se eu não tivesse esse entendimento, né, eu estaria sofrendo muito em relação ao meu filho, né, meus pais, morreram muitos parentes, né? Ia pensar na minha vozinha, a minha vozinha, que essa sim, ela não tinha aceitado Jesus, a minha vozinha era tadinha, né? Aprendeu assim e morreu assim, né? Como muita gente fala. Eu nasci assim, eu aprendi assim, é assim que eu vou morrer. Então, viva assim até morrer com o seu entendimento. É você que sofre, você não tem paz aqui nessa terra. Você vai estar sempre achando que você é um pecador, é um condenado, né? Acha que Deus não te ama e espera uma salvação, fica com medo do inferno, fica com medo de diabo, fica com medo de tudo. Como eu tinha medo, hoje eu não tenho mais, hoje eu tenho paz, graças a Deus, porque a minha mente hoje é liberta, graças a Deus. Deus tirou as escamas dos meus olhos e me fez entender o que é a vida, o que é o evangelho, sabe? É maravilhoso isso. Aí, como isso me ajudou, eu falo para que ajude outras pessoas, se sintam amados, um abençoado de Deus, porque é isso que nós somos. Então, se eu fosse pensar assim, né, se eu ainda tivesse naquele entendimento, eu ia pensar que a minha avó ainda estava sofrendo e ia sofrer para sempre nesse suposto inferno, né, um lago de fogo, né, que que quem morria, as almas de quem pecava, dos mal, ia para esse suposto lago de fogo, para o inferno, né? Que ia sofrer para sempre, ia ter choro, ranger de dente. Isso aí já é outra coisa, isso aí era o Hades, isso aí era um lago de fogo que existia em Jerusalém naquela época. Tem nada a ver com nossos tempos de hoje. Então a minha avó, o pessoal que não aceitou Jesus, né, que não foi em uma igreja aceitar Jesus, todos estariam sofrendo nesse lago de fogo, né? Morria e a alma dele ficava. Gente, que absurdo, né? Que absurdo fizeram-nos acreditar nisso, né? Fizeram-nos acreditar e muita gente ainda acreditando e sofrendo com isso. Sofrendo, tá? Aí só vai ser salvo, só vai ser livre disso aí se for para a suposta igreja, né? Lá, para ficar lá fazendo tudo que seu líder mandar. Faz campanha disso, eu fazia campanha libertação, campanha prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, e nunca saí do lugar, nunca saí do lugar. Então, hoje, graças a Deus, eu sou livre.
Então é isso, meu povo. Foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Cristo, tá? Nós já somos salvos, já somos libertos, somos abençoados. E quando a gente partir dessa vida para outra, o corpo, esta matéria, né, essa carne, que não é apenas um transporte para o espírito, né? Essa vai para o suposto, não, esse é para o inferno. Que inferno significa sepultura, lugar dos mortos. Essa carne volta ao pó, porque foi de lá que ela veio. E o nosso espírito, ele retorna para Deus, porque foi Deus que o deu. Então é muito lindo, é muito maravilhoso. Você aprende a ter paz, sabe? A viver bem, a ter a paz espiritual, tá? Quando você entende isso. Então vamos ler o Evangelho de Cristo com entendimento para que você possa aprender e viver em paz, tá bom? Hoje eu tenho paz que eu sei que meu filho não sofre mais, meus pais não sofrem mais, meus parentes não sofrem mais. A minha vozinha, que era idólatra, meu Deus do céu, ela fazia aquela festa, eu lembro quando eu era criança, minha vozinha fazia aquela festa de São João, né? Nossa, era muito bom, eu gostava, era muito divertido. A parede da casa dela era lotada de quadro. Quadro de São João, quadro de santo isso, santo aquilo, santa isso, santa... Então era, nossa, aquilo era o Deus dela. Tadinha, ela não sabia, né? Ela não entendia, foi dessa forma que ela aprendeu. Aí, quem vai na igreja hoje, será que eles pensam naquelas pessoas que já morreram sem aceitar Jesus na suposta igreja? Será que essas pessoas estão nesse suposto inferno aí também do lago de fogo? Não, não, não. Os espíritos dele retornaram para Deus.